A presidente Leila Pereira do Palmeiras está disseminando má informação, informações erradas, incompletas, que prejudicam o debate técnico e científico a respeito do gramado sintético, dos pisos artificiais ou pisos de plásticos. No vídeo de hoje, nós vamos pegar todas as falas da Leila Pereira e mostrar todos os pontos que ela está distribuindo ignorância. Exatamente isso. Quando uma pessoa, com a visibilidade que ela tem, dissemina informações erradas, não é fake news, como ela mesma disse, se referindo ao Flamengo, é disseminação de ignorância. No vídeo de hoje, nós vamos corrigir as ignorâncias da presidente do Flamengo. Antes de a gente começar a contar essa história, eu peço que você nos dê uma ajuda. Sua ajuda vem através do like. Você deixa o like. Você pode ajudar mais ainda o canal. Você deixando o like, você faz com que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. O YouTube entende que esse vídeo é recomendável, então você deixa o like, esse vídeo se torna recomendável. Você marca o sininho de notificação logo após você ter se inscrito no canal. Você se inscreveu no canal, marcou o sininho de notificação, você garante que você vai ser informado de tudo aquilo que a gente está produzindo, além de aumentar a visibilidade do canal. Agora, se você acredita que o nosso canal tem uma função, e a função é disseminar boa informação, informação técnica, corrigir as besteiras que nós ouvimos de alguns dirigentes do futebol brasileiro, você pode ajudar esse canal de maneira mais efetiva. Você pode virar membro aqui do Mundo na Bola, nosso clube, ou você pode patrocinar essa live. Mundo na Bola Pix, @gmail.com. Todas as contribuições acima de R$5 concorrem ao sorteio de prêmios exclusivos aqui do canal. Bom, vamos ler o que a Leila falou e a gente vai rebatendo. Alguns meses atrás, a Leila falou a seguinte bobagem. Abre aspas para Leila. Normalmente os atletas que reclamam são mais velhos. Eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais a vida profissional deles. Então, eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atletas. Mas normalmente são os atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol ao invés de ficar reclamando do gramado. Essa é a Leila Pereira fazendo uma análise da carreira do atleta, determinando quando eles deveriam se aposentar e cometendo um erro grave aqui, né? Ela simplesmente fala, primeiro ela comete uma leviandade, ela não sabe, ela não tem esse levantamento estatístico falando dos jogadores mais velhos, mas ela comete um deslize, porque ela meio que deixa entender que, de fato, né, para jogadores mais velhos, o gramado sintético é pior. Essa declaração, uma das primeiras declarações dela, ainda no começo desse ano, quando essa polêmica ficou mais forte, a primeira grande besteira que ela falou. Mais recentemente, nos últimos dias, ela falou mais besteira ainda. Abre aspas. Se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente Ibape, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Já foi, hoje não é mais, é a primeira besteira dita pela Leila. Aliás, o Flamengo, no dia que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. Verdade. O Flamengo pode, inclusive, pensar em instalar gramado sintético no Maracanã. Teria que conseguir uma concessão, acertar a concessão, mas isso seria uma estupidez, porque aí você coloca as questões comerciais acima da qualidade do jogo de futebol. Você coloca o dinheiro na frente do esporte. Você coloca o dinheiro em frente da discussão científica, como foi feito no Palmeiras. O Palmeiras tem estádio próprio, mais ou menos, porque o presidente anterior, o presidente Gagliotti, ele deu uma declaração, inclusive mostrada nas redes sociais do Mauro César Pereira, falando, ele mesmo diz, o Palmeiras não é dono do estádio, o Palmeiras ele está lá ocupando o estádio que é da Walter Torre por mais de 19 anos. Mas tudo bem. O Palmeiras tem estádio próprio e optou por colocar um gramado artificial. Justo. Eu também tenho um estádio, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. O mais importante é respeitarmos as regras da FIFA e a integridade física dos atletas sem clubismo e sem fake news. Bom, em relação a essa discussão sobre a qualidade dos gramados do Brasil, infelizmente, é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos oferecem maior risco de lesão aos atletas. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Bom, essas são algumas declarações fortes,
algumas não, né? Uma grande declaração forte, e praticamente nada é aproveitável. É uma grande coleção de bobagens, de ignorância e de desinformação. Se ela está fazendo uma acusação de clubismo, ela está cometendo algo ainda pior. Ela está disseminando ignorância. Eu não sei se ela age de má fé ou se ela de fato é ignorante a respeito desse tópico, a respeito do que diz a ciência ou de como se comporta e como se realiza uma análise científica. Então, nós vamos mostrar nesse vídeo de hoje com bastante detalhes. Bom, vamos lá. Primeiro vamos rebater alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante é que ela diz que não há nenhuma evidência. Não, há muitas evidências. Então, rapidamente, eu fiz uma pesquisa e encontrei algumas evidências. Está aí algumas evidências. A primeira evidência, lesões no tornozelo de futebol. Um estudo de 4 anos com jogadores da MLS futebol encontrou uma incidência estatisticamente maior de lesões no tornozelo, lesões no tendão de Aquiles e fraturas nos tornozelos em campos de grama sintética. É um estudo de 2019. Lesões sem contato, um estudo citado pela Mass General Brigham, aponta para 20% mais lesões sem contato por jogadas em grama sintética em comparação com grama natural. Aí o detalhe das pesquisas. Isso foi uma pesquisa muito rápida, ou seja, há evidências, não há evidência nenhuma, é a primeira grande bobagem. Mas vamos entender um pouco mais. Se a gente olhar e a gente abrir um pouco mais esse leque e olhar para outros esportes, e eu vou explicar por que é preciso olhar para mais esportes. E a razão é muito simples. Você precisa de uma estatística muito grande para você resolver os problemas metodológicos, para que haja um consenso absoluto com relação a isso. Eu vou explicar mais um pouquinho. Aí você tem 4 estudos, 2 deles de futebol e 2 deles de futebol americano, falando dos problemas encontrados na realização desses esportes em grama sintética. Os que falam de futebol falam de taxa mais alta de lesões específicas relacionadas ao tornozelo, e também 94% dos jogadores percebem que há um risco maior de lesão em gramas sintéticas. Eu vou falar mais sobre isso, sobre a percepção do atleta, mais para frente nesse vídeo. E no futebol americano, taxas mais altas de lesão e cirurgia nas extremidades inferiores, cita estudos mostrando 20% mais de lesões em contato. Ou seja, há muitos estudos, há muitas evidências que apontam para isso. Há evidências, eu achei isso num relatório, não é num artigo científico, mas é num relatório, é num compilado que fez uma análise de um número enorme de pesquisas e dizia isso na conclusão. Há evidências que comprovem uma taxa de lesão mais alta em grama sintética. A pesquisa disponível, ou as pesquisas disponíveis, fornecem uma confirmação qualificada, embora a alegação de que a grama sintética causa mais lesões no geral seja contestada, a evidência forte e recentes de estudos com jogadores de futebol profissional e outros esportes de elite que demonstram um aumento estatisticamente significativo no risco de lesões específicas e muitas vezes graves nas extremidades inferiores, particularmente aquelas envolvendo o tornozelo, o tendão de Aquiles e o joelho. Essa evidência estatística é fortemente corroborada pela percepção e experiências relatadas pelos jogadores profissionais. Ou seja, dizer que não há evidência, que é fake news, é espalhar a sua própria ignorância ou é má vontade. Você é uma ignorante, você é uma pessoa ignorante num determinado assunto e você se manifesta publicamente usando a sua credibilidade obtida em outros campos e você dissemina uma informação errada, uma ignorância. É possível que seja isso, não dá para ter certeza. Uma das questões importantes que ela cita é a questão do Palmeiras ser um dos times com menos lesões. Vamos entender um pouco isso. Bom, imaginemos então um grupo com 32 jogadores jogando em grama natural e um grupo de 32 jogadores profissionais de futebol jogando em grama sintética. A gente vai fazer uma análise comparativa para saber qual grupo de jogadores teve mais lesões depois de um período de 40 jogos. Chegou-se à seguinte conclusão, tá? Primeiro, que há um número baixo de lesões, mas 2 jogadores do grupo branco, que joga na grama natural, tiveram lesões, enquanto no grupo vermelho, que joga em grama sintética, apenas um jogador se contundiu. Isso será suficiente para provar que a grama sintética é melhor? Obviamente, não. Por que não? Porque depende da idade do grupo. Se o grupo do Palmeiras, se for verdade que o Palmeiras é um dos times que tem menos lesão,
Tá? Se isso for verdade, pode ser porque é um grupo mais jovem, pode ser que é um grupo que naturalmente a biocaracterística dos seus atletas sejam jogadores com menos propensão a terem contusões. Ou seja, há muitas possibilidades, há muitas variáveis. A idade do grupo, idade média do lesionado, de repente o jogador lesionado, os dois jogadores lesionados, de repente a média dos jogadores que jogam no grupo natural é mais nova, mas os jogadores que se machucaram são mais velhos do que a média do vermelho, do grupo vermelho, por exemplo. As condições climáticas, o tipo de chuteira, a propensão a contusões, como havia dito, questões do jogo, ou seja, há infinitas variáveis. Portanto, você precisa de uma amostragem gigantesca durante muitos anos. E por que isso acontece? Isso acontece por uma razão específica. Para você fazer uma análise como essa, você precisa pegar um jogador, por exemplo, que jogue um tempo de um jogo na grama sintética e outro na grama natural. Ou meio tempo na grama sintética, meio tempo na grama natural, meio tempo na grama sintética, meio tempo na grama natural. Durante um jogo só, porque ele replica as condições dele mesmo. Você pode pegar o mesmo atleta que joga em março e depois você jogar em junho, e a condição atmosférica é outra, a condição do atleta é outra. É muito difícil fazer um estudo com essa característica. E, sobretudo, fazer esse estudo com jogadores profissionais é impossível, porque nenhum clube sério vai ceder jogadores profissionais para fazer um estudo dessa magnitude. Ó, vamos pegar aí 4 jogadores, deixar ele fora do elenco durante 2 anos para ele fazer testes no gramado. Ou seja, obter consenso científico neste tópico será muito difícil. Portanto, as suas decisões científicas devem ser baseadas nas evidências. E hoje, no momento, a ciência sugere e indica de maneira muito forte, as evidências sugerem de maneira muito forte de que jogar futebol na grama sintética é pior para os atletas no que se refere à quantidade e à gravidade de lesões. Há um grande número de evidências nesse sentido, há um grande número de evidências dizendo que não há essa conclusão, e há um número muito pequeno que diz que não existe, que a grama sintética é melhor do que a grama natural. A grande parcela das evidências apontam para uma situação mais séria e mais grave. Bom, há uma questão importante. Há um estudo, esse estudo que está na tela, que é um estudo que é muito utilizado pelos defensores da grama sintética, e nesse estudo diz que esse é um dos poucos e raros estudos que diz que jogar na grama sintética é melhor do que jogar na grama natural, no que se refere a contusões. Mas esse é um estudo, é uma meta-análise, ou seja, é um compilado de outras pesquisas, 1.447 delas, que foram originalmente analisadas, para a utilização de apenas 22 delas na conclusão desse estudo. Os autores alertam para a necessidade de cautela na interpretação dos resultados, por algumas razões. Apenas 50% da amostragem era composta por jogadores masculinos profissionais. Além disso, o artigo aponta que jogadores alteram sua forma de jogar no gramado sintético, realizando menos carrinhos e passes mais curtos, o que pode influenciar na incidência de lesões. O estudo não analisa detalhadamente esses fatores. Trata-se de uma limitação significativa. A metodologia do artigo é robusta e, portanto, publicável, mas suas conclusões com essas limitações impedem que ele sirva como um argumento definitivo em defesa do piso sintético. Esse é um ponto importante. Esse próprio estudo que é utilizado pelos defensores, a Leila já citou esse estudo, esse mesmo estudo diz que a conclusão não tem tanta força, que os estudos precisam ser mais aprofundados. Bom, quando você tem uma dificuldade muito grande em obter essa informação através de estatística, você parte por uma outra situação. Você parte para as certificações. E aí você cai na questão das certificações, na certificação da FIFA. A FIFA, ela distribui certificações para gramados artificiais. Ela produz, esse campo é certificado, tem 2 tipos de qualificação. Mas tem um detalhe importante. Para qualificar esses campos, a FIFA faz uma série de testes. Tá? Os testes mais importantes, mais relevantes, são esses que estão na tela. É o teste de rotação, é o teste de rotação mais leve e é o teste de absorção de impacto.
Então você está vendo aí nessa imagem a pessoa fazendo um teste, testando ali o gramado para certificar, inclusive é o próprio Allianz Parque. E aí tem um detalhe. Existem artigos científicos, existem evidências que provam que os testes da FIFA não representam aquilo que acontece no jogo. Esses são 3 estudos, tá aí os artigos, estão aí os artigos, mas as conclusões desses artigos são bem diretas e eu vou ler para vocês. A variabilidade nas medições provém de 2 fontes principais: inconsistência no gramado e operação manual de ambos os dispositivos. Os dispositivos que fazem o teste de rotação é uma placa com dente, simulando uma chuteira que você coloca no gramado e você gira, é um trabalho manual, dá muita variação nas medidas. O impacto de operação é manual e é significativo. O teste de rotação demonstrou baixa confiabilidade nas medidas de torque máximo entre operadores e treinadores. O AAA de absorção, por exemplo, mede as forças de um intervalo muito curto, de 50 milissegundos, e aplica forças que não correspondem às registradas durante os movimentos reais dos atletas. Além disso, o formato do pé de teste não representa adequadamente a distribuição real de forças no contato dos jogadores com o solo. Durante os testes de tração e rotacional da FIFA, a carga normal aplicada à superfície, ou seja, a carga na grama de rotação, é de 26 kPa, que é uma medida de pressão. Isso é muito inferior às cargas normais de 728 kPa durante chutes e 655 durante movimentos de mudança de direção. Ou seja, são 25 vezes menores do que aquilo que os jogadores realizam. Portanto, os testes da FIFA elas podem prover uma certificação da FIFA, mas isso não quer dizer que estejam sendo replicadas as condições do gramado natural. Tá aí, os artigos estão aí as evidências provando a ignorância da Leila na distribuição de informação. Bom, e quando a gente olha para essa situação, e você diz que os estudos não são conclusivos, você precisa utilizar uma outra maneira, uma outra questão científica para você fazer essa análise, que é a análise qualitativa, ou seja, você entrevista os jogadores. Fala, vem cá, você se sente mais cansado, você faz uma pesquisa enorme, você aplica esses questionários gigantescos durante anos, num grupo muito grande, para você ter uma visão qualitativa, o que o jogador pensa. Quando há essa dificuldade na composição metodológica para a obtenção de dados qualitativos, você parte para as questões qualitativas. O quantitativo são quantidades, são números 35% mais, 22% mais, e a qualitativa é aquela das perguntas, você faz uma entrevista com jogadores. E a conclusão é assim absurda. Nesse artigo, a percepção de jogadores profissionais com relação aos riscos de contusões em gramados artificiais, 94% dos jogadores acreditam que o gramado sintético aumenta o risco de lesão. 80% dos jogadores acham que o risco de lesões não traumáticas sem contato é maior no gramado sintético. 97% dos jogadores relatam maior dor muscular após treinos e jogos. 96% dos atletas sentiram mais dores nas articulações. 90% dos atletas disseram que a recuperação do pós-jogo é mais demorada. Enfim, como pode isso ser verdade? Não ser verdade, desculpa. Isso tá aí, não estamos falando de 10%, estamos falando 90%. É tudo 90%. Os dados qualitativos são muito fortes. E, finalmente, a justificativa de falta de sol no gramado é uma grande bobagem. Você olha, por exemplo, essa imagem, essa animação que a gente produziu na nossa pesquisa do estádio do Borussia Dortmund no mês de fevereiro, se eu não me engano, ou janeiro ou fevereiro de todos os anos, praticamente não recebe nenhuma incidência solar no dia inteiro. E isso é compensado por aquelas lâmpadas artificiais gigantescas que cobrem todo o gramado. Ou seja, no frigir dos ovos, a discussão sobre o que diz a Leila é muito mais rebater o que ela tem na cabeça dela de distribuir essas informações. Porque o que ela está dizendo, o que ela está trazendo para a gente é desinformação. A gente pode, eu acho até que o BAP não deveria ter respondido como respondeu, falando do showbiz, achei que foi desnecessário, mas é preciso isolar a Leila desses comentários ridículos, infantis, ignorantes que ela faz. Essa distribuição de ignorância dela precisa ser isolada, colocada de lado. E nós aqui, o Flamengo deve fazê-lo também, deve responder de maneira técnica.
Os comentários sobre grama sintética são terríveis. E, sobretudo, no artigo que eles usam para defender a utilização da grama sintética com relação a mais ou menos contusões, eles dizem que tem menos contusão, nesse artigo que eles usam para defender o menor número de contusões, há no próprio artigo a indicação de que há uma mudança comportamental e uma mudança do jogo. Os passes são mais curtos, os jogadores evitam dar carrinho, ou seja, você não joga da mesma maneira, talvez seja uma das razões pelas quais as contusões não sejam muito maiores do que são, porque joga-se de maneira diferente. No fundo, a introdução e o uso da grama sintética, ela refere-se a 2 pontos específicos. A incapacidade de manutenção de bons gramados, ou seja, um atestado de incompetência, ou questões financeiras. Você coloca para explorar mais dinheiro. Obviamente que o Flamengo vai, de alguma maneira, se beneficiar se o Palmeiras ganhar menos dinheiros com o show. Óbvio. Mas não é o ponto. O ponto é que numa discussão onde a acusação é de clubismo, nós estamos entregando comentários técnicos, como é a missão aqui do canal e como o Flamengo o fez. O Flamengo apresentou pontos técnicos para que o gramado sintético não seja utilizado. A resposta não é uma defesa das questões técnicas, um contraponto técnico. É uma acusação de clubismo. E a imprensa, ou parte dela, embarca nessa. Há sim um embate muito forte nos bastidores em todas as coisas específicas entre Flamengo e Palmeiras. Em algumas delas, o Flamengo vai estar certo, em outras, o Palmeiras vai estar certo, em outras, ninguém vai estar certo. Quando a discussão, quando um pleito de qualquer uma das partes está certa e é apoiada tecnicamente, mesmo que cause impacto econômico, não é o ponto. O ponto é responder tecnicamente. E até agora, o que a Leila fez foi disseminar ignorância, espalhar ignorância, abaixar o nível da discussão. O Flamengo respondeu de maneira baixa também, mas atrás do Flamengo há um relatório técnico forte, pesado, bem feito. Até agora, o Palmeiras não conseguiu produzir provas inequívocas de que o gramado sintético que ela utiliza é bom. Muito pelo contrário, é ruim e o gramado sintético que está lá deteriora-se muito rápido, dada a quantidade de shows e o mau uso que ele passa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se, tá? Dê uma força pra gente. É muito importante que você ajude no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sino de notificação. Curtiu muito o que a gente está fazendo? Acredita que a nossa missão é disseminar informações técnicas de maneira clara, simples, direta, que você possa entender? Então, considere patrocinar o nosso trabalho. mundonabolaPix@gmail.com. Está aqui embaixo, mundonabolaPix@gmail.com. Você faz um Pix para a gente. Qualquer Pix a partir de R$5 entra nesse grande balaio onde a gente distribui prêmios exclusivos, normalmente camisetas da nossa loja. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima.